eu sou Andressa Miranda e estamos começando mais um episódio do podcast Pensando Alto. Estive conversando com o autor Jonathan Henrique, que publicou seu primeiro livro, Cristalização, em novembro deste ano, após 11 anos entre revisões, estudos para melhorar a escrita e ainda um recomeço na escrita do livro. Conheçam então um pouco do Jonathan, da sua obra recém-lançada e o que ainda vem por aí para seus leitores. Muito prazer, meu nome é Jonathan, tenho 30 anos e falo de São Paulo, capital. Eu sou escritor do livro Cristalização, é uma ficção e meu primeiro livro, aliás, né? Um livro que eu passei praticamente 11 anos para publicar. Eu ainda sou um pouco ainda meio leigo nessa parte, ainda não sei muito bem como funciona toda essa parte de publicação de livro e tudo, né? Eu tô aprendendo agora, na verdade, né? E depois de tanto tempo tentando acertar a minha escrita, procurando como deixar ela o melhor possível, né? Para lançar um bom livro, então eu demorei bastante tempo aí, né? Dando início à nossa conversa, Jonathan contou um pouco sobre como foi esse processo para escrever Cristalização, que levou então, como ele disse, 11 anos para estar, concluído e ele poder então publicar. Na verdade, eu sempre criei histórias, né? Desde da minha infância, assim, eu sempre gostei de escrever, né? Não pensando em um dia ser um escritor ou alguma coisa do tipo, mas eu sempre gostei, né? De criar histórias, de criar aventuras, assim, né? Então eu sempre escrevi alguma coisa. Teve uma época da minha vida que eu gostava de desenhar muito, né? Então eu tentava desenhar as minhas histórias, né? Trazer para um quadrinho, alguma coisa do tipo, mas eu fui desistindo porque nunca tive um interesse tão grande em ir atrás de fazer curso para aprender a desenhar, né? Então eu fui puxando mais pro lado da história em si. Então eu comecei a tentar escrever alguma coisa, né? Tentei começar a escrever alguns textos, alguns capítulos. Eu gostava, na época da minha escola, eu gostava muito da história do Arthur, né? Do rei Arthur. Então eu escrevia histórias em cima, né? Eu fazia como algumas cenas, né? E eu sempre mostrava para alguns amigos meus, eles sempre gostavam, né? Então eu comecei a reparar, né, que para escrever assim eu tinha uma certa facilidade. Então eu comecei a escrever e aí mais ou menos em 2020, assim, em 2020 não, desculpa, em 2010, eu praticamente terminei de escrever o primeiro livro, né, que é esse Cristalização. Só que naquela época ele estava muito diferente, estava com uma linguagem bem mais simples, né, bem mais crua, né, porque naquela época eu não lia muito, né. Depois desse tempo, eu fui revisando, né, levei para um irmão meu, ele me apresentou uma professora de português que ele tinha, que foi uma das primeiras pessoas que gostou da história em si, né, mesmo do jeito que estava contada, meio simples assim, né, meio infantil, vamos dizer assim, né. Mesmo assim ela gostou da história e falou, não, você tem que levar adiante essa história aí, que você tem potencial para isso. Então eu comecei a revisar, aí fiz algumas aulas com ela de língua portuguesa para aprender parte de coerência, né, de formatação de escrita, né, para aprender os formatos de escrever em livro, essas coisas assim. Então eu fui melhorando durante esse tempo. E aí, como eu trabalho durante o dia, eu trabalho numa autopeça, né? Eu sou comprador de uma autopeça. Então o dia é bem corrido, assim, né? Eu não consigo ter um tempo para parar, né? Principalmente onde eu trabalho, eu não tenho tempo para ficar parando para escrever nada. Então, para mim revisar assim demorou muito tempo. Eu revisei várias e várias vezes eu revisei e eu via que não estava ficando bom, eu revisava de novo. Aí eu nos últimos anos, assim, acho que
Eu não vou saber exatamente a data, mas acho que há uns 2 ou 3 anos atrás eu decidi cancelar, tipo, pegar a ideia principal da história e reescrever já com a mentalidade de hoje, né? Ter mais uma visão melhor, né, de como escrever, né, e mais maduro também, né? Porque quando eu comecei a escrever eu era bem mais novo, né? Então eu não conhecia muita coisa que eu conheço hoje em dia, então ficou mais fácil agora de escrever. O autor também falou um pouco da sua relação com a leitura, que foi algo que ele foi criando hábito, entendendo aqueles gêneros e os livros que ele gostava ao longo do tempo. Eu fui começar a ler de verdade assim alguns livros quando eu cheguei no meu terceiro ano do ensino médio. Não muito também, né? Eu pegava um livro a cada mês praticamente. Então, um dia desses eu peguei um livro chamado O Dia do Coringa. E eu gostei muito desse livro, né? Então, a partir dele eu comecei a me interessar por um pouco da leitura mesmo, né? Então, aí depois desse livro eu comecei a ver algumas opções de livros legais, assim, que as pessoas me indicavam, né? Quando eu comecei a escrever, eu escrevi um livro inteiro em 2, 3 meses, vamos dizer assim, né? E eu peguei o gosto da coisa, né? Então, depois disso eu fui embora, né? Comecei a escrever o tempo todo, principalmente porque o caminho que eu fazia do meu trabalho até a minha casa levava praticamente 1h40, 1h45 mais ou menos de ônibus, né? Então eu aproveitava o Word do celular e escrevia ali uns capítulos rapidamente, né? Então eu consegui escrever dessa saga que eu lancei agora, eu consegui escrever os 4 livros, né? De uma vez, assim, rápido, né? E então não tinha muito tempo para ler. Agora falando sobre o livro Cristalização, que como eu disse foi lançado em novembro, o autor falou um pouco sobre ele e sobre aonde a gente pode encontrar o seu livro, tanto em formato físico quanto digital. Sim, ele é o primeiro de uma saga. Eu criei essa saga Os Dois Universos, né, há muitos anos atrás, que na verdade seria o nome do livro. Quando eu criei, ele seria o nome do livro, até porque o livro ele é baseado em 2 mundos, né, um dentro do outro, que ficam através do espelho, né? Então a ideia do livro era ter esse nome, né? O nome do livro seria esse, mas por essa ideia de ter 2 universos no mesmo universo, né? Um dentro do outro. Mas conforme foi passando o tempo e eu fui vendo que eu estava criando outros livros, né, outros volumes dessa mesma história, então eu parei para pensar que talvez o nome Os Dois Universos não seria a melhor escolha, né? Talvez seria o melhor nome para a saga, né? Então eu recentemente mudei, aí coloquei o nome do primeiro livro de Cristalização. Esse livro ele fala sobre um estudante que recebeu o dom da criação, né? Só que ele não quer esse poder, né? Ele quer ter uma vida comum, quer ter uma vida normal, né, de qualquer pessoa, né? Uma vida que ele acha que é normal, né, vamos dizer assim. Só que como tem alguém que sabe desse poder dele, que é para ele, né? Então ele tentar descobrir quem que é essa pessoa pelo simples fato de que ele quer dar um jeito de não ter que usar mais, né, esse poder. Ele não quer ter esse poder. E a história ela é meio sobre esse pensamento, né, de vida normal, né? O que seria uma vida normal, né? O que seria uma vida comum, né, nos dias de hoje, né? A vida que ele sonha, né? A gente repensar, né? Pensar como que é a nossa vida hoje, como que ela já foi, como que ela pode ser, né? Se a vida que a gente está tendo, a gente considera ela uma vida normal, se a gente gosta da vida que a gente está tendo hoje em dia, né? Se a gente quer mudar ela para alguma coisa, queria que fosse diferente, né? O meu livro ele está disponível na Uniclap, no site da Uniclap, que faz impressão do livro físico, né? E ele tá na Amazon também, a versão digital.
E eu tô, no momento em si, eu estou fazendo uma pré-venda, né? Para aqueles que preferirem comprar comigo direto, eles recebem a versão que eu fiz para pré-venda, que é uma versão especial, uma versão com um verniz na capa, com um marca-página estilizado. Vão todos autografados os livros, né? É bem legal, né? O livro pelo site, na Amazon, ele tá por R$ 20, né? A versão digital. Ou se a pessoa tiver o Kindle Unlimited, né? Ele pode ler de graça, né? E pela Uniclap ele tá saindo por R$ 61, mais o frete, né? Só que, como eu estou tentando vender por mim, né, vender diretamente comigo, eu estou fazendo 70, ele está saindo por R$ 70, e vem com os brindes que eu falei, né, vem uma versão uma versão especial, né, com brinde, né, e autografado, que sai bem melhor, compensa mais, né, pelo menos ao meu ver. O autor também falou um pouco sobre a parte de divulgação e, né, o processo de aprendizado também que ele está tendo para poder publicar o seu livro, poder divulgar, né, e ter essa relação com o leitor. Eu comecei agora, né, nessa parte de escritor, né, então eu ainda tô caminhando, né, bem devagarzinho. Eu não tenho muitos seguidores ainda, mas eu tô usando, eu faço um curso de escritor, e eu tô usando as técnicas que eu aprendi lá, né? Tô aprendendo a fazer a divulgação assim, né? Fazer umas boas postagens. Então, pelo menos desses últimos dias, do domingo pra cá, eu recebi bastante seguidores novos, né? E eu tô ficando bastante contente com isso, porque eu nunca. Para uma pessoa que não esperava nem ser um escritor, né? Um dia nem tinha essa ideia ainda de escrever um livro para vender para o pessoal e tal, né? Começar a receber assim um pessoal interessado no livro já é muito legal, né? Uma boa conquista, né? Então eu tô indo devagarzinho, eu tô divulgando ele no meu Instagram, no meu Facebook, né? E tô esperando aí para ver como que vai ser os feedback do pessoal que já comprou, né? Essa parte da publicação é legal porque você vê a interação com o pessoal, né? Você começa a conhecer as pessoas, né? Eu tô tentando. Eu tô sempre tentando postar alguma coisa para interagir com o pessoal, para conhecer melhor as pessoas, né? Para ver onde que elas se interessaram, né? No livro e tal. Até para os próximos livros, como eu ainda tô revisando eles, né? Reescrevendo eles, então eu quero sempre saber o que as pessoas estão interessadas, né? Porque do tempo que eu escrevi para cá, muita coisa mudou, né? Mudou bastante. Teve muitos temas, né, que aconteceram aí, então eu sempre quero estar vendo o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão se interessando, né, para poder trazer mais para perto das pessoas, né, porque na verdade o que eu gosto de fazer na minha história é tentar trazer um pouco para a realidade, né, então eu tô sempre tentando fazer postagens para interação, para poder aprender um pouco mais também com elas, né? Para poder saber mais o que elas gostam, para eu poder usar isso nos próximos livros, né? E para encerrar, como sempre, um espaçozinho para o nosso autor, então, dessa vez o Jonathan, poder falar um pouco de algo que ele sinta vontade, que ele acredite que é importante compartilhar também com quem está ouvindo esse podcast. Quero agradecer aí pela oportunidade aí de participar aí do podcast. Eu sei o quanto é importante, né, essa parte de divulgação. Na verdade, eu tô meio que aprendendo um pouco sobre isso, mudando um pouco o meu jeito, porque na verdade eu sou uma pessoa bem reservada, assim, eu não costumo conversar muito com as pessoas, né, ir em eventos para conversar com as pessoas, né, e fazer podcast para mim tá sendo uma experiência nova também, que eu nunca tinha visto. Eu já vi, né, claro, já ouvi vários podcasts, mas
eu nunca tinha participado, né? Nem sabia exatamente como participar de um, mas eu sei o quanto é importante a gente falar com as pessoas, né? A gente se expor assim nessa parte de divulgação, né? Porque a gente precisa conhecer as pessoas, né? E isso é muito legal, assim, eu tô achando bem bacana essa parte desse meu eu de agora, né, indo atrás disso, e espero que seja, que logo eu esteja aí conhecendo mais pessoas, né, tenha bem mais pessoas interessadas aí em me conhecer. Eu espero que as pessoas gostem também da história, as pessoas que se interessarem pela história, eu espero que as pessoas gostem, porque ela me traz muitas sensações boas, muitas lembranças boas dela. Ela passou praticamente uma boa parte da minha vida sendo produzida, né? Então eu tive vários tempos em que eu escrevi ela, então aconteceram muitas coisas durante o tempo que eu escrevi ela, né? E ela me trouxe também bastante amigos. Graças a essa história eu consegui muitos amigos, assim, que me apoiaram, que me incentivaram durante esse longo dos anos aí para criar a história, né? Para levar ela adiante. Então eu fico muito feliz, eu espero que para quem for ler goste dela tanto quanto eu gosto hoje em dia, né? Que pelo menos as pessoas que lerem, elas sintam essa mesma essa energia boa que essa história trouxe para mim, né? Que ela também traga para eles, né? Que as pessoas também consigam sentir essa energia boa que vem dessa história. E este foi então o episódio do podcast Pensando Alto, em que pude trazer um pouco sobre o autor do livro Cristalização, que falou um pouco então sobre si, sobre a obra, livros futuros e ainda a sua jornada em descobrir a melhor forma de publicar e divulgar o seu livro. Deu para perceber que Jonathan está sempre em busca de aprender para melhorar nesse trabalho de autor, né? Que a gente sabe que é sempre necessário e a gente está sempre precisando aprender mais a cada dia. E também para quem quiser divulgar o seu livro, basta entrar em contato comigo através do Instagram Pensando Alto 19. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio.